Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pessoal, vocês sempre ficam me pedindo para fazer vídeos longos. Nem todos eu consigo achar tanta informação para fazer um vídeo gigante, mas o de hoje eu fui procurando, fui pesquisando, fui ficando cada vez mais fissurado pela história e deu um caso bem grandinho. Eu espero que vocês gostem. Só por isso eu já mereço o like de vocês, então deixa o like logo no começo do vídeo, que ajuda muito na divulgação aqui do canal, e também se inscreve se você ainda não é inscrito, porque a gente está chegando a quase 300 mil inscritos, e se você que está aí me assistindo e ainda não é inscrito no canal, se inscrever, a gente vai alcançar esse número rapidinho, combinado? Mas agora sim, pessoal, vamos pro que interessa, né? E bora pro caso de hoje. Gente, hoje nós vamos falar sobre o terrível caso da família Ban. Eles viviam em uma pequena cidade chamada Dunedin, que na época dos fatos tinha menos de 100 mil habitantes. E na verdade é um vilarejo na ilha sul da Nova Zelândia. A família Ban foi concebida pelo casal Robin Irving Ban e sua esposa Margaret Arawa Cullen. Eles se conheceram em uma igreja evangélica e se casaram em 1969, quando o Robin tinha acabado de completar 33 anos e a Margaret estava com 25 anos. O primeiro filho do casal nasceu no dia 27 de março de 1972 e recebeu o nome de David. Em 1974, a família se mudou para Papua Nova Guiné, onde o Robin começou a trabalhar em uma espécie de faculdade para a formação de professores, e a Margaret aproveitou esse tempo para fazer alguns estudos antropológicos, e foi durante a estadia nesse país que o casal teve mais duas filhas, a Rawa, que nasceu em 1975, e Laniette, um ano depois, em 1976. 4 anos depois, em 1980, a Margaret deu à luz ao quarto e último filho do casal, que recebeu o nome de Steven. Contrariando todas as expectativas de familiares e amigos, a família Ban se adaptou muito bem ao estilo de vida local. Eles entraram de cabeça na cultura da região e viviam de maneira livre e com poucas regras. Curiosamente, a Margaret, em determinado momento, começou a se preocupar com o modo de vida que estavam levando e chegou até mesmo a consultar um psicólogo, que descreveu o David como um rapaz inexpressivo e sem muitas emoções. E isso era muito esquisito, para dizer bem a verdade. Aliás, gente, os vizinhos diziam que a Margaret era uma pessoa divertida e amigável, enquanto o Robin era um pouco mais sério e analítico. Essas mesmas pessoas diziam que o David era um garoto muito esquisito e até certo ponto assustador, meio creepy, sabe? O tempo passou e em 1988, após 15 anos vivendo como missionários na Papua Nova Guiné, a família Ban decidiu voltar para sua casa na Nova Zelândia. A essa altura, os filhos já eram todos adolescentes, o David tinha cerca de 16 anos, a Arawa estava com 14, a Laniette 12 e o Steven estava completando seus 10 anos de idade. Como já era de se esperar, o choque cultural foi gigantesco. Eles estavam acostumados com a rotina de um dia comum na Papua Nova Guiné, e obviamente isso não tinha nada a ver com a rotina de um dia comum na Nova Zelândia. O psicólogo da família orientou os pais a colocar seus filhos nas aulas de teatro e música, e foi assim que eles conseguiram se sentir um pouco mais conectados com a nova realidade. O Robin, por outro lado, estava tendo bastante dificuldades e arrumar um emprego fixo estava sendo um desafio à parte para ele. Por fim, ele acabou aceitando a única oferta de emprego que apareceu, que era ser diretor de uma pequena escola primária que ficava a cerca de 50 quilômetros de onde a família morava. A Margaret, por sua vez, estava completando 50 anos e não arrumou trabalho logo que eles voltaram para o país de origem. Ela continuou vivendo da forma que estava acostumada, sempre sem se arrumar, muito despreocupada, e tinha somente um detalhe assim, preocupante no seu comportamento.
Ela estava, pessoal, com uma mania de acumular quinquilharias. Ela tinha virado assim uma acumuladora. Ela adorava ir em brechós e vendas de garagem e trazia embora para casa todo tipo de bugigangas aleatórias, sem qualquer critério, muito menos motivo. Ela também ficou muito focada em rituais que aprendeu durante os últimos 15 anos e acreditava que precisava proteger a sua família de espíritos malignos. As coisas meio que fugiram do controle quando a Margaret passou a acreditar que seu marido Robin não estava mais no controle absoluto de seu próprio corpo, e que na verdade ele tinha sido substituído por um demônio incorporado. Ela chegou ao ponto de tentar realizar um exorcismo nele, e se engana quem pensa que as coisas não poderiam ficar piores, tá? Porque a Margaret passou a acreditar que espíritos malignos estavam possuindo seus filhos. Ela tinha um diário onde classificava seus familiares de acordo com quem tinha mais espíritos opressores. Em sua lista, o Robin era considerado o mais possuído, e depois vinha a Laniette. E, curiosamente, o David era o menos possuído de todos eles. O tempo foi passando e a Margaret passou a se isolar. Ela se trancava em um trailer no quintal e ficava o dia todo escrevendo em seu diário sobre seus sentimentos em relação à sua família. Ela não conseguiu esconder que amava muito seu filho David e ele era o seu favorito. Além de deixar claro que o Robin não era mais o homem com quem ela tinha se casado. Na verdade, ele era o próprio mal encarnado. Ela descrevia ainda que a sua filha Laniette era um problema sério, provavelmente porque a garota defendia o pai e dizia que ela estava ficando louca. O Robin acabou entrando em contato com um sacerdote da Papua Nova Guiné, que na mesma semana voou para a Nova Zelândia para conversar pessoalmente com a Margaret e tentar entender todos os seus medos. Mesmo com os aconselhamentos do sacerdote, a situação da mulher foi ficando cada vez mais grave, ao ponto que ela estava realmente se afastando da realidade e mergulhando em um mundo de crenças obscuras e vários delírios. No primeiro semestre de 1994, a Margaret expulsou seu marido Robin de casa. Eles já estavam dormindo separados e numa noite clara e silenciosa, ela teve um surto e colocou o homem para fora. Ele passou a dormir no carro, em hotéis e até mesmo no trabalho, e ia para casa todo final de semana apenas para ver as crianças. E quando estava em casa, ele só tinha permissão para ficar no trailer no quintal, onde seus filhos iam até lá para conversar com ele. A Margaret também escrevia em seu diário sobre como se sentia desconectada da sua família e, numa tentativa de recuperar o controle sobre toda a situação e a sua família, ela elaborou um plano para construir uma nova casa sob as ruínas de sua casa atual. Nessa altura, ela estava com muita tranqueira acumulada, a casa estava abarrotada de objetos inúteis, então ela queria demolir tudo e levantar uma nova casa em apenas 3 dias, o que era completamente impossível. Apesar de parecer uma péssima ideia, a mulher teve total apoio do David, porque ele meio que se sentia o homem da casa na ausência do seu pai. O David passou a apoiar totalmente a sua mãe, já que ele sempre foi o queridinho mesmo. Ele até fez alguns desenhos em um papel sugerindo como deveria ser a nova moradia da família. Mas os dias foram passando e o projeto não saía do papel. A família tinha poucos recursos, o Robin mandava todo o seu salário para sustentar a família, mesmo ele não morando mais na casa, ele nunca abandonou os seus filhos e fazia de tudo para vê-los felizes. Como eu ia dizendo, o David meio que se tornou o chefe daquela casa. Nessa altura o David tinha 22 anos, estava trabalhando como entregador de jornais, amava música e até entrou para um coral de homens. Naquele mesmo ano ele se inscreveu na universidade para estudar veterinária, mas desistiu logo em seguida e foi trabalhar na Opera Live por um tempo. Depois ele se inscreveu novamente na universidade para estudar música clássica com o objetivo de se tornar um cantor de ópera. Todos os colegas de universidade do David o descreveram como uma pessoa engraçada, de bom humor e muito inteligente.
A Aurawa estava com 19 anos e estudando para ser professora. A Laniette, por sua vez, era uma garota muito inteligente e também bastante popular. Ela estava com 18 anos de idade, era a única que já tinha saído de casa e tinha alugado um pequeno apartamento. Ela trabalhava na área da diversão adulta e é óbvio que seus pais não sabiam disso. Ela inclusive arrumou um trabalho em uma cafeteria e mantinha sua primeira profissão em sigilo absoluto. A cafeteria era meio que uma fachada. Bom, por último, o Steven estava com quase 15 anos de idade e ainda morava em casa. O David tentava agir como uma espécie de figura paterna para o Steven e para todos os outros filhos da família Bunn, o que causava tensão na casa, que estava dividida entre os que estavam do lado do Robin e os que estavam do lado da Margaret. Bom, gente, no domingo, dia 19 de junho de 1994, a Laniette foi para casa para participar de uma reunião familiar. Ela disse a seus amigos que precisava muito comparecer porque naquele dia seriam resolvidos diversos assuntos familiares. Na manhã seguinte, segunda-feira, dia 20 de junho de 1994, uma chamada de emergência foi feita. E o David estava no telefone gritando socorro, eles estão todos mortos. A polícia e uma equipe médica foram enviados para a rua Somerville e quando chegaram encontraram o David paralisado em frente à sala de estar e quando entraram no cômodo, os policiais encontraram o corpo da Robin, de 58 anos, e ao lado dela estava um rifle calibre 22 que pertencia ao David. Ainda na sala de estar estava o computador da família, no monitor estava aparecendo uma mensagem digitada que dizia: "Desculpe, você foi o único que merecia ficar." Os oficiais continuaram vasculhando a casa e na sequência encontraram o corpo da Margaret, de 50 anos, deitada em sua própria cama. Mais à frente, as autoridades encontraram o corpo da Laniette, de 18 anos, também em sua cama, no quarto que costumava dormir quando morava com a família. Os peritos logo perceberam que tanto a Margaret quanto a Laniette pareciam ter sido baleadas na cabeça enquanto dormiam. O corpo da Aurawa, de 19 anos, foi encontrado ajoelhado como se estivesse suplicando por misericórdia antes de também ser atingida na cabeça. O Steven, de 15 anos, não foi descoberto imediatamente porque o seu quarto ficava atrás de uma cortina no quarto da sua mãe. Seu corpo só foi descoberto mais tarde, deitado no chão, também baleado na cabeça, e parecia que ele tinha lutado ferozmente por sua vida. Uma grande investigação começou e esse caso rapidamente ganhou as manchetes dos jornais de maior circulação do país. Toda a família Bunn, exceto David, foram baleados na cabeça e o rifle utilizado no crime foi encontrado ao lado do Robin. A primeira impressão que se tinha sobre a cena desse crime era que o Robin executou toda a sua família e depois tirou a própria vida. Até mesmo o David apoiava toda essa teoria. Aliás, ele foi morar com a irmã da Margaret depois dessa tragédia e recebeu o apoio de vários familiares. Mas os investigadores não o descartaram como um suspeito. Então o David foi exaustivamente interrogado sobre os assassinatos, já que era o único membro sobrevivente da família e o único que poderia contar o que aconteceu naquele final de semana da suposta pacífica reunião familiar. Ele forneceu algumas informações em suas entrevistas iniciais com a polícia e depois mais informações após passar por uma terapia, que o ajudou a lembrar de outras coisas que aconteceram naquele dia. O David contou aos investigadores que a Laniette chegou na casa da família no domingo à noite, e então eles foram comprar batatas fritas em uma loja e voltaram para jantar o peixe que a Margaret tinha preparado. Em certo momento, houve uma discussão entre ele e o seu pai Robin. Na verdade, eles estavam sempre se desentendendo, então não era nenhuma novidade uma nova discussão entre os dois. O David continuou o seu depoimento e disse que por volta das 21h30 daquela noite, ele foi para a cama enquanto o resto da família ficou acordada assistindo TV. De repente, ele ouviu o carro dos seus pais saindo, eles provavelmente tinham ido a um caixa eletrônico ali perto para resolver umas coisas, e ele afirmou que todo final de semana seu pai entregava dinheiro para sua mãe.
Bom, o David explicou ainda que acordou no dia seguinte por volta das 5:30 da manhã, saiu de casa para andar com seu cachorro e fazer algumas entregas de jornais e, enfim, voltou em casa por volta das 6:40 da manhã. Em seu primeiro depoimento à polícia, ele afirmou que entrou em casa e notou que a luz do quarto da sua mãe estava acesa, então concluiu que ela já estava acordada. Ele então foi direto para o seu quarto, tirou os sapatos, guardou sua mochila e o seu Walkman e em seguida foi para a lavanderia, onde lavou suas mãos e também uma blusa de frio. Em seguida ele voltou para o quarto e foi somente nesse momento que ele percebeu o cadeado do gatilho da sua espingarda e algumas balas no chão. Seu primeiro instinto foi correr para o quarto da sua mãe para garantir que ela estava bem, e nesse momento ele descobriu que ela já estava sem vida em sua cama. Então ele vasculhou a casa e descobriu que todos os membros da sua família estavam sem vida. A primeira grande bandeira vermelha que surgiu na investigação foi a dificuldade que o Robin teria em tirar sua própria vida com aquela espingarda, porque obviamente uma espingarda é longa e o ângulo em que a bala entrou na sua cabeça simplesmente não fazia sentido para ele ter segurado a arma e alvejado a si mesmo. Os peritos também sugeriram que o computador tinha sido ligado por volta das 6:44 da manhã, o que daria tempo suficiente para o David chegar em casa, ligar o computador e escrever o tal bilhete, e então atirar contra o Robin. O David também estava com ferimentos na testa, arranhões no peito e marcas em seus joelhos, e não foi capaz de explicar a origem de tudo isso. A polícia tinha a impressão de que essas lesões, na verdade, foram causadas durante uma luta física com o irmão mais novo, o Steven, e essa teoria da polícia foi rapidamente fortalecida porque o sangue do Steven foi encontrado nas roupas que o David estava usando quando a polícia chegou na sua casa. Outra coisa que chamou a atenção de alguns policiais que atenderam a ocorrência foi que inicialmente o David afirmou que encontrou sua mãe com os olhos ainda abertos, mas quando a polícia chegou no local do crime, eles encontraram a Margaret com os olhos fechados. Os peritos também descobriram que havia uma cápsula de bala ao lado do computador, mas o corpo do Robin estava do outro lado do cômodo, e isso por si só já sugeria que ele não tinha tirado sua própria vida, porque afinal de contas, como ele poderia atirar em si mesmo estando do outro lado do quarto? O David também tinha cometido um deslize ao dizer aos investigadores que era o único que sabia onde estava a chave reserva para destravar o gatilho onde seu rifle era rotineiramente guardado. As autoridades também queriam saber o porquê do Robin ter supostamente poupado a vida do David e deixado uma nota dizendo que ele era o único que merecia viver, mas utilizou a arma do David para cometer os homicídios ao invés de utilizar a sua própria arma. Isso sem contar que a essa altura os oficiais já tinham ouvido diversas pessoas e todos disseram que o David sempre ficava ao lado da Margaret, que ele era o seu filho preferido e todas essas coisas. O fato é que as contradições na história do David começaram a aparecer e até mesmo o horário de quando ele chegou em casa até quando ligou para a polícia simplesmente não fazia o menor sentido. Ele alegou que chegou em casa às 6:40, mas só chamou a polícia às 7:09, e isso é uma diferença de quase meia hora, e incrivelmente ele não conseguiu fornecer uma explicação do que aconteceu durante esse longo intervalo de tempo. Os investigadores então concluíram que o David parecia bastante suspeito, mas até aquele momento eles só tinham evidências circunstanciais contra ele. Mas tudo mudou quando os oficiais encontraram 4 impressões digitais ensanguentadas do David no rifle. Além disso, eles encontraram também a impressão da palma da mão do jovem Steven no silenciador, o que supõe que houve um grande confronto físico entre o Steven e o assassino. As coisas não estavam indo nada bem para o David, viu, gente? A perícia técnica da polícia concluiu que quando os investigadores chegaram na casa, não havia sangue nas mãos do David, mas havia sangue no telefone que ele usou para ligar para os serviços de emergência. Como eu contei para vocês, inicialmente ele disse para a polícia que foi até a lavanderia e lavou as suas mãos e uma blusa de frio.
mas foram encontradas manchas de sangue na máquina de lavar e na caixa de sabão em pó. Os policiais descobriram também que uma semana antes dos tiroteios, a Margaret tinha dito a um amigo que estava preocupada com o David, porque ele estava sendo perturbado em seus sonhos e estava tendo alucinações. Ela disse ainda acreditar que era tudo culpa do Robin. Com todas essas evidências, gente, o David foi preso 4 dias após os assassinatos. Durante o tempo em que ficou à disposição da justiça, ele teve inúmeros desmaios e, como ele não tinha nenhuma doença comprovada, isso levou os investigadores a acreditar que ele estava fingindo. Pouco mais de uma semana depois, o Corpo de Bombeiros da Nova Zelândia foi instruído a incendiar a casa da família Ban e supostamente isso foi feito para evitar que alguém invadisse e incendiasse a casa por raiva. E obviamente isso prejudicou bastante o caso e destruiu muitas evidências. O julgamento do David começou no dia 8 de maio de 1995 e foram chamadas 60 testemunhas para depor e tentar desvendar o que aconteceu na manhã do dia 20 de junho de 1994, que foi o dia do crime. O David também testemunhou em sua própria defesa. Ele afirmou amar sua família, que todos eram muito próximos e que respeitava e amava muito seu pai Robin. A defesa também tentou argumentar que o Robin era de fato o atirador, mas a acusação deu inúmeras razões para mostrar o contrário. Não foram encontradas digitais do Robin no rifle, nem resíduos de pólvora em suas mãos, então como que ele teria matado a sua família e a si mesmo sem deixar digitais na arma? A acusação alegou que o David acordou às 5 da manhã, vestiu suas luvas e pegou seu rifle no armário. Ele percorreu a casa, tirando a vida da sua mãe e dos seus irmãos. Ele teve um confronto físico com o seu irmão Steven e, após cometer todas essas monstruosidades, percebeu que suas roupas estavam sujas. Ele então foi até a lavanderia, colocou as roupas para lavar, lavou suas mãos e depois tomou banho. Em seguida, ele saiu com seu cachorro, fez as entregas de jornais como se nada tivesse acontecido. Ainda de acordo com os promotores, assim que o David voltou para casa, ele escreveu aquela mensagem na tela do computador e ficou esperando até que seu pai chegasse. Assim que o Robin entrou, ele foi alvejado pelo próprio filho, que montou uma cena para incriminar o próprio pai. Os promotores alegaram que o motivo por trás disso tudo era exclusivamente financeiro. O David queria vender a casa dos pais e também ter acesso a 2 apólices de seguro que ele descobriu que existiam em nome dos seus pais. Os jurados ouviram os argumentos da acusação e também da defesa e, após 9 horas de deliberação, consideraram o David culpado de 5 homicídios em primeiro grau e ele foi condenado à prisão perpétua. Esse caso ganhou uma enorme repercussão na mídia e dividiu toda a Nova Zelândia. Uma campanha popular foi lançada para tentar reverter a condenação do rapaz, alegando que ele foi vítima de uma grande injustiça. O país ficou dividido entre quem defendia ali o David, alegando que ele foi injustiçado, e quem defendia o Robin, dizendo que ele nunca teria tirado a vida da sua própria família e muito menos deixado o David vivo, como se ele fosse o único merecedor disso. E foi em meio desse turbilhão de opiniões contrárias que uma revelação bombástica veio à tona. E para a gente entender tudo direitinho, precisamos falar de um homem chamado Jim Cottle. O Jim, gente, tinha falado com as autoridades durante as investigações e ele revelou que conhecia a Laniette e tinha uma conexão meio complicada com ela. Enquanto alguns diziam que ele era o namorado dela, outros diziam que ele era apenas um cliente fiel, e outros ainda dizem que ele era o cafetão da garota. Mas de qualquer forma, a conexão dos dois foi confirmada por imagens de câmeras de segurança que flagraram eles andando juntos na rua. Então era verdade que eles se conheciam e tinham alguma coisa. Além disso, o número de telefone dele estava salvo na agenda telefônica da Laniette, então não havia dúvidas sobre o fato de que eles realmente tiveram contato. O Jim contou para a polícia que a Laniette disse a ele que o pai dela, o Robin, havia abusado dela intimamente durante toda a sua infância. A denúncia ia mais longe e, ainda de acordo com o Jim, a Laniette teria revelado que chegou a ficar grávida do próprio pai enquanto estava em Papua Nova Guiné, mas o bebê foi retirado com poucos meses de gestação.
Chegou ao conhecimento do grande público que era para o Jim testemunhar no julgamento do David, mas ele ignorou a intimação e fugiu para outro estado. Por fim, o juiz considerou a testemunha como não confiável e então as informações foram descartadas do caso. Cerca de um mês após a conclusão do julgamento, que culminou na condenação do David, o Jim foi localizado pela defesa e assinou um documento afirmando que a Laniette tinha dito a ele que ia voltar para casa na noite anterior dos assassinatos para contar a verdade sobre os abusos do seu pai. E foi então que outras pessoas apareceram para confirmar essa história, dizendo que tinham ouvido isso da boca da própria Laniette. Aliás, um dos amigos da jovem procurou a polícia e contou que a Laniette tinha contado que iria parar de trabalhar com diversão adulta e planejava ir para casa no domingo à noite para contar a todos sobre como de fato estava conseguindo dinheiro, ou seja, ela ia revelar que estava trabalhando com diversão adulta e depois também iria revelar os abusos que sofreu do seu pai. Esse mesmo amigo contou que a Laniette estava bastante apreensiva porque não sabia direito como seu pai iria reagir quando ela contasse toda a verdade. Apesar dessas testemunhas terem dito que foi a Laniette quem marcou a reunião no domingo para contar para a família sobre o pai, apareceram outras 3 testemunhas que disseram que não, que na verdade foi o David quem marcou a tal reunião. E por falar no David, gente, ele fez várias tentativas de apelação. A primeira foi em 1995, alegando que o juiz cometeu um erro ao dizer que o Jim Cottle não era uma testemunha confiável. No entanto, o tribunal se recusou a ouvir a apelação, concordando que o depoimento do Jim era claramente inadmissível, já que ele tinha sumido do mapa e só depois da conclusão do julgamento ele se interessou em escrever uma declaração. Em junho de 1998, David pediu clemência ao governador-geral e o ministro da Justiça apontou que parecia haver erros na investigação e solicitou uma nova opinião do Tribunal de Apelações, afirmando que o caso contra ele parecia ser totalmente circunstancial. Os inspetores da polícia revisaram toda a investigação e emitiram um relatório apoiando a conduta dos investigadores. Pouco mais de um ano depois, em dezembro de 2002, o Tribunal de Apelações concluiu que poderia ter ocorrido uma injustiça no processo e pediu uma reconsideração completa do caso, que foi negada quase um ano depois pelo Tribunal Regional. O David então recorreu à Suprema Corte da Nova Zelândia, que é assim o último recurso depois de esgotar todas as outras opções da apelação. Porém, como o David foi condenado antes de 2004, ele teve que recorrer ao Conselho Privado na Grã-Bretanha, que era o tribunal de apelação mais alto para os territórios britânicos antes de 2004. Inclusive, a defesa do David teve que voar para Londres por várias vezes e então em março de 2007 o conselho começou a reconsiderar o caso do David e a defesa do homem elaborou alguns pontos de contestação para mostrar uma dúvida razoável neste processo. Também havia um documento de 46 páginas que detalhava as irregularidades do primeiro julgamento. O primeiro ponto levantado pela defesa era que o estado mental do Robin Bunn antes dos assassinatos nunca foi explorado ou apresentado ao júri. Na verdade, ele foi retratado incorretamente como um professor dedicado, pai exemplar e cristão devoto, quando na verdade isso estava longe de ser verdade. Um homem chamado Kevin Mackenzie, que era presidente da Associação Familiar de Tahiti, disse que visitou a escola onde o Robin trabalhava e encontrou seu escritório em total desordem, bagunçado e sujo, com uma tonelada de cartas não abertas por toda parte. Além disso, ele contou que os alunos do Robin regularmente escreviam histórias de ficção com cenas sangrentas, e ele acreditava que era o próprio Robin quem incentivava as crianças a escrever aquelas histórias bizarras. O segundo ponto de contestação era a falta de motivos para o David ter assassinado toda a sua família. A acusação alegou que eram motivos financeiros, mas a casa da família não tinha um alto valor de mercado e as apólices de seguro de vida do casal eram de valores bastante baixos.
Por outro lado, os jurados deveriam ter ouvido sobre o estado mental do Robin e também a possibilidade da Laniette o desmascará-lo naquela noite. E se o júri tivesse conhecimento de tudo isso, era provável que entendessem que era o Robin que tinha motivos para eliminar a sua família, e não o David. O terceiro ponto apresentado pelo relatório falava sobre as pegadas ensanguentadas que foram descobertas. As pegadas foram feitas pelo pé direito de alguém usando meias e foram encontradas algumas pegadas no quarto da Margaret que depois seguiam para o quarto da Laniette. A acusação afirmou que as pegadas pertenciam ao David, já que ele estava usando meias naquela manhã. No entanto, a defesa questionou essa afirmação, já que as medidas não correspondiam exatamente ao tamanho dos pés do condenado. O quarto ponto de discórdia foi o momento em que o computador da sala foi ligado. A defesa alegou que havia razoáveis incertezas sobre o momento exato em que o computador foi ligado, o que levou o conselho a determinar que isso não deveria ser um fator determinável na culpa do David. O quinto ponto levantado foi o momento em que o David chegou em casa após a entrega de jornais. Isso porque uma testemunha afirmou ter visto alguém parecido com o David entrando na casa da família Bunn, e isso tornava a cronologia dos eventos, que foi apresentada ao júri pelos promotores, como totalmente incerta. Por fim, todos esses pontos de discordância, a apresentação de novas testemunhas e também a coleta de novas evidências levavam o conselho a reconsiderar a culpabilidade do David Bunn. Outro grande ponto de controvérsia foram as impressões digitais ensanguentadas encontradas no rifle. Na época do primeiro julgamento, a perícia admitiu que o sangue no rifle era humano. No entanto, 3 anos depois, ao testarem o sangue novamente, não puderam determinar se era humano ou não, e não encontraram nenhum tipo de DNA humano também. O advogado de defesa argumentou que as impressões digitais ensanguentadas poderiam ser de antigas caçadas do David e que não tinham nada a ver com o dia do crime. Após analisar todas essas informações, o Conselho Privado da Grã-Bretanha determinou que houve uma grave injustiça neste caso e enviou o caso de volta aos tribunais da Nova Zelândia. Eles sugeriram que um júri considerasse todas as evidências, em especial os novos pontos de controvérsia mencionados, mas ainda assim não consideraram o David inocente, porque diversos outros pontos descobertos pelas investigações pareciam não ter sido esclarecidos ainda, e por conta destas questões não esclarecidas, o Conselho recomendou um novo julgamento, mantendo o David na prisão até o final do processo. Mas bom, gente, apesar disso, o Tribunal Superior da Nova Zelândia liberou o David sob condicional no dia 15 de junho de 2007. Seu novo julgamento aconteceu em junho de 2009, no Tribunal Superior de Christchurch, e a acusação manteve sua teoria original de que o David havia assassinado toda a sua família na manhã do dia 20 de junho de 94. A única diferença agora é que os promotores também tinham a difícil tarefa de provar que o Robin não era o assassino com provas irrefutáveis. A acusação disse que as impressões digitais na arma não estavam cobertas de sangue, o que significava que o David estava segurando a arma, porque de fato era o atirador. Eles também insistiram que as impressões digitais na arma foram feitas no dia do tiroteio e não em uma caçada anterior em que o David tinha participado. Além disso, mantiveram a acusação de que o David tinha lesões inexplicáveis em seu corpo e disseram que provavelmente eram resultado da luta com o seu irmão mais novo, Steven. A defesa, no entanto, argumentou que as lesões em suas mãos já estavam cicatrizando, o que significava que não poderiam ter sido feitas no dia dos assassinatos. A defesa chamou o patologista, que alegou que o Robin também tinha lesões graves em suas mãos. Os advogados de defesa também argumentaram que os investigadores e a polícia não coletaram evidências suficientes do envolvimento do Robin porque estavam absolutamente
focados ali no David como o assassino. A defesa acusou os policiais dizendo que ninguém pode determinar se amostras foram retiradas das unhas do Robin e se foram, nunca foram analisadas e foram totalmente destruídas. De acordo com esses argumentos, essa análise seria capaz de provar que, na verdade, houve um confronto físico entre pai e filho, ou seja, entre o Steven e o Robin, e que o David não teve nada a ver com as mortes. Mas enfim, gente, mais uma vez a defesa fez suas apresentações e os promotores fizeram o possível para rebater, e no final das contas, o júri deliberou por um dia e voltou com o seu veredito. David Bunn foi considerado inocente de todas as acusações e o tribunal do júri ainda recomendou ao juiz do caso a soltura imediata do homem. Bom, gente, é óbvio que mesmo após o resultado do segundo julgamento, muitas pessoas não concordaram com a solução do caso e levantaram dúvidas sobre a real inocência do David. Ainda assim, em 2012, um juiz aposentado chamado Ian Binney aconselhou o governo da Nova Zelândia que a investigação da morte da família Bunn estava repleta de erros graves e que o governo deveria oferecer uma indenização ao David. O Sr. Ian Binney explicou que os oficiais erraram feio quando concordaram em permitir que a casa da família Bunn fosse incendiada 2 semanas após o crime, destruindo muitas evidências como pegadas, diários da Laniette e cartas da Margaret, que poderiam ter sido cruciais para o caso. O governo atendeu ao conselho do juiz aposentado e ofertou ao David uma indenização de quase $1 milhão neozelandeses. No entanto, o governo deixou claro que essa indenização não era uma compensação por uma condenação injusta, mostrando que ainda havia dúvidas sobre a sua inocência. Após ser absolvido e encher o bolso com quase $1 milhão, o David saiu em um tour pela Europa que teve duração de quase 4 meses. Depois ele voltou para sua casa, arranjou um emprego, conseguiu autorização da justiça para mudar o seu nome e se casou com uma mulher chamada Liz Davis. E o casal teve um filho em 2015, mas ainda assim até hoje as opiniões se dividem, enquanto muitos acham que houve justiça e o David enfim teve a sua liberdade merecida, outros acreditam que ele teve muita sorte porque a falta de destreza dos investigadores neste caso específico levaram o tribunal à confusão, erros e por fim ele saiu impune dos seus atos. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, então deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que você achou desse caso, se vocês acham que o David realmente é inocente ou se ele cometeu o crime e saiu impune. Conta aqui para mim o que vocês pensam sobre tudo isso. Gente, eu sei que vocês devem ter reparado, porque vocês sempre reparam tudo, minha voz não tá muito boa porque eu tô começando a ficar gripado. Inclusive, já tem que começar a tratar logo, porque senão a minha voz some de vez e eu não consigo gravar vídeos pra vocês. Mas eu já vou hoje no médico ver se eu consigo, sei lá, tomar uma injeção ou alguma coisa assim. Se você percebeu que a minha voz tá estranha, deixa aqui embaixo pra mim também nos comentários. Sei que muitos de vocês percebem as coisas, às vezes eu nem falo, vocês já me dizem, Bruno, você tá gripado? Ou Bruno, você tá meio tristinho, alguma coisa assim. Vocês sempre percebem tudo. Bom, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo para todos vocês, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.